Os primeiros indícios de pesquisa na área de semicondutores orgânicos são datados de 1862, com Henri Letebe, onde, em uma mistura de anilina, que é um composto baseado em benzeno, isso no formato líquido, com ácido sulfúrico, ele conseguiu conduzir corrente elétrica. Quase 100 anos depois, em 1950, descobriram que compostos aromáticos policíclicos poderiam conduzir corrente elétrica com sais de halogênio. Depois, em 1965, fizeram o seguinte experimento com um composto orgânico cristalino. Emitiram lacunas de um lado e elétrons de outro. Estes recombinaram-se radioativamente, emitindo luxo, um efeito parecido com o do LED. Finalmente, em 1977, fizeram o primeiro condutor orgânico com um polímero dopado com poliacetileno. E isso rendeu, no ano de 2000, o prêmio de Química. Daí em diante, as pesquisas seguiram ainda mais. Para a gente entender os semicondutores orgânicos, a gente precisa primeiro entender a química orgânica e os semicondutores. A química orgânica é a química que estuda os elementos, os compostos feitos principalmente de carbono. Principalmente também os hidrocarbonetos, que são cadeias de carbono e hidrogênio. Pode ter também aí no meio alguns outros átomos, por exemplo, um oxigênio entre dois carbonos. Aí isso forma para a gente o heteroátomo. A outra parte da química orgânica são os polímeros. E o que significa polímeros? Poli vem de muitos, mero vem de repetitivo. Então nada mais é do que uma estrutura que se repete. A outra parte, que são os semicondutores, estuda o seguinte: temos os condutores, que são, por exemplo, o cobre, que aí é um átomo com um único elétron em sua camada de valência. Então ele vai tender a dar esse elétron para o meio e o meio vai ficar cheio de elétrons, se for um meio só de cobre, por exemplo. Por exemplo, o enxofre, já o enxofre, ele é um isolante, porque o enxofre em sua camada de valência tem 6 elétrons. E esse ele não vai ceder elétrons para o meio, ele vai pegar elétrons do meio para se estabilizar. Já o silício, ele não é nem condutor e nem um isolante. Ele é um semicondutor. Na verdade, ele é um isolante. Só que se ele for dopado, ele se torna um condutor, um condutor a partir do momento que a gente oferece uma energia para ele com uma diferença de potencial. Qual a inovação dos semicondutores orgânicos? Bem, primeiro, obviamente, eles são orgânicos, então é menos prejudicial para o meio ambiente em relação aos semicondutores inorgânicos. A segunda parte, que é muito importante deles, são que eles são flexíveis. Dessa forma, permite para a gente fazer, por exemplo, telas flexíveis. Outro ponto é que a fabricação deles é simples e barata. Mas isso não significa que eles vão vencer o silício logo de cara, até porque isso não está acontecendo agora. Porque o silício, a fabricação dele já está muito avançada. Então, para produzir os semicondutores orgânicos, por exemplo, em larga escala, eles ainda não vencem o silício. Algumas aplicações dos semicondutores orgânicos são, por exemplo, os OLEDs, os OFETs e as células solares orgânicas. O OLED é um dispositivo de estado sólido composto por pequenas camadas de espessura entre 100 e 500 nanômetros. A estrutura do OLED é composta por 5 camadas. A base das camadas é o substrato. No centro dessas 5 camadas, a gente pode ver por aqui, tem o chamado camada emissora e a camada condutora de energia. Ambas são componentes orgânicos. E entre elas estão o anodo e o catodo, como a gente pode observar aqui. Basicamente seria isso, composto de 5 camadas de estrutura. No processo de fabricação de semicondutores orgânicos, é feita uma redução nas espessuras dos materiais, assim produzindo nanoestruturas que são distintas das propriedades da matéria-prima, que no caso é chamada da forma Bohr. O polipirol é um dos tipos de material utilizado que são mais conhecidos e mais estudados. Por quê? Porque ele passa da sua forma fibrosa para um filme muito fino e que, quando crescido em camadas inferiores a 100 nanômetros, não interage fortemente com o substrato. Quanto à sua reatividade,
ela é muito importante. Por quê? Porque ela está fortemente ligada com a quantidade de íons que tem esse material. O controle de íons do material semicondutor é feito com o quê? Com a redução por oxidação. Então, quando ele é feita essa redução, ele tem uma queda significativa nessa quantidade de íons. E quando ele é recarregado novamente com íons, ele pode ser carregado com uma quantidade infinita, com muitos íons, no caso. Beleza. Dessa forma, os processos que são mais utilizados na fabricação de semicondutores orgânicos é o processo de oxidação, que ele serve para tirar os íons do material, e o processo de redução, para modificar a resistência do polipirol. Então, primeiramente, para a gente poder entender o funcionamento de um OLED, a gente tem que entender o funcionamento de um LED. O LED é um componente que ele tem o seu funcionamento baseado em diodo. O que é um diodo? O diodo ele baseia seu funcionamento a partir da combinação de lacunas, que são cargas positivas, com elétrons, que são as cargas negativas, a partir de uma junção de duas camadas, uma polarizada positivamente e outra negativamente. O que o LED faz? O LED ele coloca entre essas duas camadas uma camada que, na hora que ocorre a passagem do elétron por lá, ela faz com que libere energia, e essa energia ela é chamada de fóton. Ela depende da quantidade de energia que tem, ela libera uma luz. E essa luz, no caso, seria a resposta do elétron, a resposta do LED à passagem de corrente. Bem, qual a diferença então entre o LED e o OLED? É que o OLED, ele, em vez do tradicional LED, que tem sua estrutura baseada em arranjos cristalinos, geralmente compostos de germânio, diodo ou arsênio de galho, eles são compostos orgânicos. O que eles são? São compostos a partir de cadeias carbônicas, de arranjo policristal. O que seria esse policristal? São arranjos geralmente que eles não têm uma forma definida, são chamados de amorfos, que são geralmente vidro ou plástico ou algum outro polímero. Bem, essa modificação na estrutura faz com que os compostos eles diferentes dos LEDs normais, eles possam ser maleáveis, que como eles são compostos basicamente de polímeros, que pode ser plástico ou alguma substância mais maleável, eles podem ter esse comportamento, que o que não acontecia nos LEDs, por causa que eles são compostos de estrutura basicamente muito rígida, que na hora que eles tentam serem maleados, eles acabam quebrando ligações ou parando de funcionar. Bem, e esses compostos, só que essa modificação também causou uma perca. O que seria? Que agora eles, em vez de serem compostos de ligações covalentes fortes, que são o caso de silícios e dos inorgânicos em geral, eles têm uma ligação compostos de ligações de Van der Waals, que são ligações mais fracas. Então, na presença de ambientes contendo água ou simplesmente ar ou luz UV, eles podem ser degradados facilmente, o que gera a esses compostos uma vida útil muito menor do que o que teria com o LED normal. Bem, as vantagens do OLED em relação ao LED são que eles, como já foi dito, eles têm comportamento que eles podem ser maleáveis e são de fácil construção, só que eles têm uma característica muito interessante, que eles, ao contrário dos LEDs normais, que eles emitem a luz lateralmente, os OLEDs, eles emitem a luz de forma frontal, o que possibilita que agora você possa fazer arranjos bidimensionais, que diferente dos LEDs, que seriam arranjos unidimensionais, que seriam basicamente linhas ou colunas, eles agora podem fazer uma estrutura complexa, uma estrutura com uma estrutura bidimensional. As desvantagens são que eles possuem uma tolerância a frequências muito baixas, ou seja, para frequências mais altas eles já não serviriam. Só que para o uso cotidiano com TVs, smartphones e outras tecnologias, isso supre essa necessidade. Eles se degradam muito fácil na presença de água ou algumas situações anormais do ambiente,
E eles ainda são muito caros, por causa que essa tecnologia, por mais que ela seja fácil de construção, ela ainda é muito nova. Então, ela ainda está com uma produção muito cara. Outras tecnologias interessantes para que vocês estudem seriam a tecnologia AMOLED e a QLED, que são tecnologias que estão muito populares hoje em dia. Só que isso já é conteúdo para outro vídeo. Então o que você faz agora? Você se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com todos os seus amigos nas redes sociais.